Nós vimos no exame desses capítulos todos que precedem algumas informações que são básicas. Primeiro capítulo, o que é a mente? O que é a mente? É o espelho da vida em toda parte. O campo de nossa consciência desperta na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Campo de consciência desperta. Como se estrutura essa mente? Segundo ele, através de áreas que ele apresenta: desejo, inteligência, imaginação, memória. Gerenciando as áreas, a vontade. Quando ele apresentou o quadro lá, ele diz: cuidado, porque há pontos positivos no desejo, na inteligência, na imaginação e na memória. Porém, eles podem te levar a posturas negativas, e isto não te ajudará. A vontade não consegue nos impedir, e isso agora é vital para a gente trabalhar hoje, não consegue impedir o que ele denomina reflexão mental. Nós interferimos em outros, mas refletimos outros. Então a vontade nossa não consegue impedir essa reflexão mútua, por mais que ela se empenhe. A partir daí, então, ele começa a construir saídas. Só tenta levar a sua vontade, então, para o campo da cooperação. É o capítulo 3º. O que significa cooperação? Obediência construtiva aos impositivos da frente e socorro implícito às privações da retaguarda. Então, eu começo a entender que, se eu não olhar para o que está atrás de mim, talvez eu não consiga quem me olhe estando à minha frente. Então, começa a ligar a gente para outras questões, né? Já que eu não consigo impedir o reflexo e vou influir outros, cuidado, que a sua influência então seja positiva. Aí vem ele e dá o papel da instrução, capítulo 4º. Conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes na vida. Corre-nos, pois, o dever de estudar sempre, escolhendo o melhor, para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz. Olha como vai encadeando tudo, né? Chega a um ponto que eu não consigo fugir de influências. Não. Eu também influencio. Sim. Então, cuide, instrua-se, conheça, para que você reflita os que estão à sua frente. E com isso não fique vinculado de onde você é. De onde você é. No livro Evolução em Dois Mundos, fica evidente o que nós somos. Nós não surgimos, nós nos construímos. Então, se eu não buscar uma coisa avante,
eu permanecerei estacionado. Eu fico onde estou. Eu tenho que buscar o avante. Então, essa é a preocupação dele. Aí ele diz o papel da educação. E ele toma a educação por aquela frase de Jesus: brilhe vossa luz. Isso quer dizer, o potencial de luz do nosso espírito deve fulgir em sua grandeza plena. E semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação que nos propicie o justo burilamento. E ele coloca de lado então o valor essencial ou especial da instrução. Essa instrução tem sim uma grande importância, porém, agora é que vem a chave da educação: a consciente adesão da vontade. Voltei lá atrás. A consciente adesão da vontade, que em se consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração, nele plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar consequentemente o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. Então, amai-vos é a chave, porque é a prática do bem. Amai-vos. O instruir-vos ajuda, mas ele não fecha a equação. Para o espírito do nosso reencarnado nas nossas oportunidades últimas, o instruir-vos passa a ter um sentido muito claro pela disseminação da oportunidade do conhecimento. Ele não havia essa possibilidade, ela não existia quando a gente busca a história do homem de maneira disseminada como nós temos hoje. Hoje nós temos, por exemplo, num país como o Brasil, a obrigatoriedade de que a criança vá para a escola, que ela vá aprender a lei das letras, que ela aprenda o raciocínio abstrato, de que é a matemática, que ela conheça a realidade à sua volta, a geografia, saiba o contexto em que está a cultura do seu país, que é a história. Então você vai contextualizando, mas isso não havia. Não havia. Quando o Espírito Verdade, então, acresce o instruir-vos, ele diz, bom, aproveita aquilo que está à sua disposição aí, para você melhorar, mas o que precede é o amai-vos, porque o amai-vos é fazer o bem sempre. Quem ama se preocupa com o outro, faz o bem sempre. Então ele vai refletir o quê? O que faz o bem. E quem para nós sinaliza o fazer o bem? O Espírito Superior. Ele faz o bem. Nós vamos inclusive ver isso agora quando chegar na questão de família, filho, porque isso tem ligação. Fé. Fé não tem definição, dizer. É força que nasce com a própria alma, na certeza instintiva da sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Então a fé é o ter certeza, não é o acreditar. O acreditar não representa a fé. É onde a gente acaba se perdendo. Quando Jesus disse, se você tivesse a fé de um grão de mostarda,
que é um grão de mostarda. Então, se você tivesse essa fé, você diria aquele monte, sai dali, me deixa passar. Agora você passa a ter a certeza na existência de uma inteligência, que é Deus. Essa é a certeza. Por quê? Porque não é possível que num concerto harmonioso como o que nós vivemos, não haja uma inteligência a dirigir tudo isso. E essa inteligência é muito maior do que qualquer outra coisa. Então nada vai acontecer se não estiver dentro das linhas trabalhadas por essa inteligência no sentido do macro. No sentido do macro. Os espíritos, na parte terceira da segunda versão do Livro dos Espíritos, perdem um tempo danado explicando as leis que Kardec tenta compreender e mostram a questão de como Deus opera. Resgata-se o Deus que não existia e nunca existiu, intervencionista, que vem da literatura de cada povo, como é, no caso específico, a hebraica na Torá, a intervenção de alguém em favor de um povo. Esse é um espírito que pode proteger aquele povo em determinadas condições. A gente aprende isso também no Livro dos Espíritos. Então, seja Javé, seja Adonai, porque não se pode pronunciar Javé, seja os outros 20 e poucos espíritos que aparecem no relato do texto bíblico, dirigindo Israel, eles são espíritos particularistas em relação àquelas pessoas. Jesus, que era hebreu, não pode esquecer que ele estava dentro da linhagem de Davi, por parte de mãe. Ele pertencia a Davi. É a única hora que mostra, tentam inverter a questão genealógica, porque não quer se admitir que o pai dele fosse José. Então você precisa mudar a linhagem, encontrar alguma coisa e botar Maria, e não José, porque José não foi o pai para o padre que resolveu escrever o texto bíblico do nascimento de Jesus. Tá? Esse é o problema dele, de fé, e que ele tentou contornar assim. Mas Jesus, que era hebreu, ensina todo mundo, samaritano ou hebreu, a chamar Deus de Pai. Ele não diz que era o Deus que eles falavam. Quando ele menciona alguma coisa, ele menciona a lei, não menciona intervenção do Pai. Não menciona intervenção de um Deus particular, que é o Deus da Bíblia. É um Deus dos hebreus. Continua o Emmanuel. O trabalho é a melhor coisa que você pode ter para retratar a luz dos planos superiores através da vontade. Então a minha vontade deve ser a de estar permanentemente envolvido em alguma coisa. Trabalhar. E isso eu devo fazer ao lado dos outros. Capítulo 8. Associação. Porque a partir do momento em que eu trabalho, que eu me exercito, que eu busco essas coisas, eu me interligo com outras pessoas. É a ideia de estar associado. E aí, a depender de onde eu estiver trabalhando, eu vou retratar aquele ambiente. Se ele for bom, eu consequentemente vou refletir esse bom. Porém, se for um ambiente ruim, eu vou refletir. Então as pessoas, isso vai ter, hoje a gente casa isso tudo. Eu quis voltar bem devagarinho nos capítulos, porque agora a gente vai entender por que eu volto no meio de pessoas que são ali todas complicadas.
porque você é associado em vibrações a elas. Ponto. E como é que eu saio disso? Reflete o alto. A gente vê espírito então reencarnando em condição super adversa e vencendo. Outros já não conseguem. Mas é a realidade. Aí quando chega na realidade espiritual, ele está liberado. Nós temos que nos liberar. Meu reino não é daqui. Eu vou preparar-vos o lugar. Mas vocês vão ter que chegar. Não marquei que venho buscar. O desespero foi quando isso certamente ficou presente. Então aí qual foi a saída? Anunciar que os tempos estavam terminando. E essa é a tônica de muita carta de Paulo, a tônica do Apocalipse. O tempo está terminando, está acabando, vai acabar tudo. Não vai acabar nada. Nada. O físico efetivamente vai desaparecer aqui daqui a alguns bilhões de anos, sem problema algum, mas nós não somos o físico. E se não tiver a Terra para reencarnar, todo dia a gente fica sabendo de bilhões de novas estrelas. Está falando de bilhões de novos sóis. Nesses sóis certamente tem lá um barraquinho que a gente pode se acomodar fisicamente. Agora o nosso destino, André Luiz, de volta, evolução em 2 mundos, o nosso destino é não precisar de corpos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, mundo celeste. Veja, é tudo orquestrado, é tudo organizado, tudo bate com tudo. Não tem buraco. Não tem buraco. Tem a falta de estudo da gente para entender. Mas que não tem buraco, não tem. Não tem. É lógico. É um raciocínio lógico. Chegou o momento em que isso podia ser passado. Então ele veio. E o instruí-vos tem a ver com isso. Agora você pode ler. Você não precisa ouvir alguém falar para você para onde ir. Você pode ler, você pode concluir, você pode pensar. E você vai conseguir avançar sozinho, porque é como nós avançamos. Sozinhos. Vamos lá? Vem aí, nós estudamos o papel da sugestão, e estamos chegando já no nosso estudo de hoje, né? Em que ele chama a atenção que sugestão é acontecimento de toda hora na vida de todos os seres. Sugestão para ele é reflexão mental permanente. Nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Então, através do meu pensamento, das minhas emoções e dos meus atos, eu reflito naqueles que estão ao meu lado. Eu jogo para eles isso. E eles, a vontade não tem como não captar. Eles pegam isso. Então a pessoa que chega de baixo astral, nós captamos o baixo astral dela. E aí? Bom, e aí você tem que ter bom astral para sair. Senão você fica como ela. Mais um no baixo astral. Eu vou evitar a companhia dela. Bom, aí você esqueceu do anterior, que nós temos que estar envolvido. Então percebe, não tem muita fuga. É você vigiar e orar. Vigiar por quê? Para você não repetir aquilo que ele chegou te trazendo. Morreu em mim. E orar
Porque há uma inteligência que vai, através de suas leis, e que eu preciso conhecer e aplicar, me permitir avançar, independentemente disso. É bem organizado o raciocínio dele. O entendimento, ele diz, olha, se você quer produzir reflexo mental protetor na sua senda, você só tem um caminho: exercer a fraternidade operante. Voltou de novo a questão do bem. Faça o bem, acaba chega, então eu acolho, converso, oriento e sigo. Ele afirma, até o ingresso na consciência cósmica, e não dá nem para pensar o que seja isso, porque é mundo feliz, eu e o Pai somos um, eu conheço o Pai. Logo no início do Livro dos Espíritos, quando é que nós vamos entender? Só quando chegarem lá. Os Espíritos são assim super diretos. Como é que eu vou conhecer Deus? Só quando você chegar lá. Até lá, você vai ficar desse jeito. Eu posso dizer que ele é isso, você pode dizer tudo que você quiser. Tudo, tudo. De Deus, acho que também a melhor leitura, mas a melhor leitura mesmo, é o capítulo 2 da Gênesis. Porque quando ele estuda naquele momento da sua reencarnação, Deus, ele faz uma síntese fenomenal. O livro mais bonito do Espiritismo é a Gênesis. Infelizmente é o livro de que todo mundo foge, né? Mas é o livro mais bonito. Mas não é o livro dos Espíritos? No livro dos Espíritos, de certa parte, nós temos um monte de informações. Elas estão organizadas graças a Kardec, que foi estabelecendo tábua, etc. Da primeira para a segunda versão, quando a gente lê comparativamente, você fica assim chocado de ver o amadurecimento dele nos assuntos em tão pouco tempo. Porque ele organiza muito mais, ele já separa, isso aqui é uma questão que eu tenho que estudar de um jeito, isso aqui de outra forma. Fantástico. Fantástico. Ele se camufla quando vai escrever o céu e o inferno. Quem se escreveu o Evangelho, a igreja trombou de frente com ele, tromba até hoje. Por que vocês têm um Evangelho de vocês? Não tem um Evangelho nosso. Não tem um Evangelho nosso. Só tem do Evangelho aqueles pontos mais importantes da moral de Jesus. Só isso. Não é um Evangelho nosso. Ninguém reescreveu Mateus, Marcos, Lucas, João, ninguém fez nada. Pelo contrário, ele pega até livro do Velho Testamento e põe ali. Ele faz uma compilação, mas aí para destruir mesmo, ele escreve o céu e o inferno. Só que o projeto dele não era destruir a igreja. A igreja se destruiria sozinha um pouco mais à frente, quando veio no concílio de 1870 a infalibilidade papal. Aí a igreja se matou sozinha, não precisava de mais ninguém. Ela se matou. Ela chegou num ponto que ela mesma se suicidou. Quando o Papa fala é infalível, isso é de 1870. Mas por que é infalível que um homem fala? Não, porque nessa hora ele está revestido do Espírito Santo. Bom, morreu sozinho. Faltou deitar só. Até hoje é assim, né? O problema é que ela então dá espaço para o surgimento de outras visões que são mais deturpadas ainda do que aquela desenvolvia, e particularmente de 1960 para cá, o mundo vê o surgimento do neopentecostalismo, que é isso que a gente vê aqui. Ontem eu às 11 horas da noite, meia-noite, ouvia, é puro neopentecostalismo, né? O sujeito faz uma adoração daquilo que ele não sabe. Ele não sabe aonde ele amarra nada, porque não há teologia, não há nada. É uma coisa assim solta. Agora o livro dos livros é a Gênesis. Porque é onde ele pega tudo aquilo que é importante e faz o que ele tinha prometido no capítulo
primeiro do Evangelho. O Espiritismo como uma ponte entre a ciência e a religião. Ele consegue fazer isso. Ele revisita Deus, é profundo demais, o bem e o mal, que é a razão de ter se escrito o Gênesis, né? Porque o casal quis conhecer da árvore do bem e do mal, foi expulso. Ele revisita o que é o bem, o que é o mal. Ele revisita toda a estrutura da Gênese e abraça a ciência para explicar a evolução no mundo, com a geologia da época. Agora, isso aqui vai ficar superado, porque muitas coisas vêm pela frente. A Gênese espiritual, não. É ela que eu vou falar. E fala dela. E para dizer que ele estava realmente pronto para desencarnar, porque ele já estava avisado que iria, ele então repassa os milagres. Aí ele tromba mesmo de vez. Eu vou pegar e vou destruir toda essa ideia de milagre. E destrói um por um. Um por um. E fala da geração futura. Fala, olha, para fazer isso tudo vai precisar de uma nova geração. E essa geração vai entender a realidade espiritual. E como ele termina. Inclusive fecha assim de uma maneira belíssima. As pessoas que vão ler isso aqui vão dar risada. Vão dizer que aquilo que eu estou escrevendo nunca vai se concretizar. E eu vou ficar aqui esperando que elas vejam isso no tempo que amadurecerem, seja ele qual for, falando como espírito. O que é o berço? Primeiro parágrafo já destrói a gente, né? Porque a gente liga lá a ideia do que está em Missionários da Luz. Excetuando-se os planos organizados para as obras especiais, em que espíritos missionários senhoreiam as reservas fisiológicas para a criação de reflexos da vida superior entre os homens, impelindo-os à maior ascensão, todo berço de agora retrata o ontem que passou. Então, o missionário vem à Terra para, ao lado de pessoas que não conseguem refletir outra coisa que não seja o desconhecimento mútuo de questões espirituais, o missionário vem para refletir a luz superior. Ele é o missionário. Ele vem e aí então a espiritualidade lhe dá um corpo que atende aos interesses dele e aos desafios. Naquele capítulo então que precede a reencarnação do Sigismundo, está lá explicado. Como é que reencarna a maioria das pessoas? E é tudo automático. Não, mas eu estou vendo fulano preparar aqui. Peraí, aqui a gente cuida de completista. Cuida de quem? De completista. Você sabe o que é completista, André? E o André disse, não, nunca ouvi essa palavra. Então, completista, e aí ele explica. Ele não vai precisar mais voltar à Terra. É por isso que ele vem aqui, planeja um corpo, e vem, pede tudo e pumba, mergulha. Ajuda a humanidade, ele não precisa voltar mais. Ele está resolvido. Então os mapas, as organizações, as pessoas comuns que somos nós, porque ele se coloca aqui, ele se coloca nessa condição, ele não se coloca como nenhum missionário não, hein? Em nenhum momento você vai ver o Emmanuel falar, não, eu aqui, eu. Isso aqui retrata o berço retrata o que foi ontem. O caminho que iniciamos em determinada existência é o prolongamento dos caminhos que percorremos naquelas que a precederam. E é óbvio, porque se eu construo a minha evolução,
eu tenho que retomar a jornada aqui no estágio que eu estou. E não no melhor, e nem no pior. É como se eu tivesse que dar passos daqui até lá. Então eu consigo avançar aqui, uma encarnação, 2 reencarnações, 3 reencarnações. Me perco, me envolvo, etc., em questões e saio da rota que eu estava. Ao voltar a reencarnar, eu venho aonde? Aqui. Não, mas eu queria... Você tem que vir aqui. Para fazer isso, bom, eu não sei o que você vai fazer, mas você não vai conseguir. Então eu vou voltar até aqui. Daqui eu posso seguir. Mas e se eu me perder? Bom, se você se perder, você vai sempre retomar de onde está. É você. Você não pode retomar uma coisa que você não é. Você vai sempre retomar de onde você é, onde você está, onde nós estamos. É isso que é. Se a gente desencarnar agora, a gente volta como? Olha, a gente primeiro não vai mudar nada. Se conseguir despertar na realidade espiritual, já é um avanço. E vai voltar onde? Vai voltar sempre de onde estiver. É muito interessante porque essa ideia do espírito para o espírito, ela não ficou resolvida apesar de Kardec. Então a pessoa ainda continua achando, né? Que olha, eu vim. Não, ninguém vem de nada. Você está indo. E eventualmente você pode vir de algum lugar. Mas aí são os missionários que vêm para refletir o alto e fazer o pessoal avançar. E vão embora, eles são missionários. Eles não são espíritos ligados àquela realidade ali. E não são a parte de nada. Eles já fizeram o progresso deles. Eu vou dar uma mão lá. Não é assim a história dos exilados de Capela? Hoje a gente sabe onde está Capela, né? E a informação, até onde é confiável, da NASA, diz: há mesmo 2 estrelas em relação àquela... Porque todo relato se baseia em um mundo que tinha 2 estrelas a regerem aquele mundo. E o retrato da estética, as imagens, elas reproduzem, falam dessas 2 estrelas. Então os espíritos vieram, mas não perderam. E evidentemente tinham um conhecimento que era o conhecimento de Capela. Não era o conhecimento da Terra. O conhecimento da Terra era pedra lascada, né? Não muito pedra polida. E eles chegam aqui fazendo construções fantásticas, estruturando as coisas, escrita, organizando. De onde essa gente veio? Não é daqui. É evidente que não é daqui. Porque se fosse daqui, até a educação do que vem depois seria igual. Não era. E eles viviam meio que isolados. O Hermínio Miranda, em vários dos livros, mas no arquivo secreto do Antigo Egito, ele diz: olha, é impressionante como nós, e ele aí se põe, eu era um capelino, eu sou um capelino, como nós fomos egoístas em não repartir. Porque esse conhecimento de vida após a morte, de sobrevivência do espírito, isso tudo, isso era falado para os iniciados. E a gente não repartia isso. Por isso que eu estou preso aqui ainda, que não consegui repartir. É um negócio assim. Sigamos. Ele aí, em 2 parágrafos, ele vai falar o que faz a biologia. Eu vou usar a biologia como regra, mas
aqui são áreas que pesquisam a estrutura, a genômica, a genética. O que vem aí, você não esquece, vocês vão olhar isso cada vez mais particularizadamente, mas não vão chegar. Pula 2 parágrafos, vocês vão encontrar o que eu gostaria de destacar. O escalpelo, quer dizer, aonde a gente coloca a nossa atenção, onde eu devo repousar, da observação humana, porém, não consegue, por agora, ultrapassar o recinto externo da constituição orgânica, detendo-se no exame da conformação e da estatura, da pigmentação e do grupo sanguíneo, alusivos à filiação corpórea, já que, e aqui surge a chave da nossa conversa, os meandros da hereditariedade psíquica são, por enquanto, quase que integralmente inacessíveis à sondagem da inteligência terrestre. Primeiro, porque a inteligência terrestre não admite o extrafísico. Então, vou pesquisar o que se eu não aceito que o homem é mais do que eu acho que é? Nada. Não tem que pesquisar. Né? Segundo, porque essa pesquisa é então desqualificada. Isso é coisa mística. Isso não tem sentido. Olha aí o que a religião fala. Vai para o céu, vai para o inferno, vai para não sei o que lá. Isso é tudo místico. Bom, mas a religião que fala isso não é aquilo que a gente quer conversar. A gente quer falar de coisa mais séria. Quer falar de justiça divina. Isso aí é vingação divina. Não tem espaço para isso. Imagina, você acredita em espírito? Não, eu não acredito. Graças a Deus, Nazil, eu achei que você era um camarada sim perdido. Eu sei que eu sou espírito. E aí vem o choque do cara, né? Como você sabe que você é espírito? Então você tirou isso. Ué, de mim. Eu sei que sou um espírito reencarnado. Ponto. E se eu morrer, eu não acabo. Ponto. Também não vou para lugar nenhum. Ponto. Mas, assim? Assim. É desse jeito. É desse jeito que funciona. Não tem plano B. É esse o papel que os espíritos já nos dizem. Ó, cuidado. Continua ele. As células germinais reproduzem os nossos clichês da consciência no trabalho impalpável da formação de um novo corpo. Olha a reencarnação do Sigismundo aqui, né? Ele pede ao André Luiz que se afaste e ele se aproxima da câmara uterina da mãe de Sigismundo e vai trabalhar a célula receptora e direcionar, escolhendo a célula masculina para que na fecundação possa ser ligado o Sigismundo. É um processo que não é feito, hein? Como regra ali. Ele foi por intercessão em favor de um amigo. Na verdade, quem pediu foi o Herculano. Ele atendeu o Herculano e foi lá. Eu sei que você não é especialista, mas de nós você é o mais elevado. Você pode dar uma mão? Só é possível quando eu aproximar os 3 outra vez. Então ele rapidinho aproxima os 3 outra vez para permitir a reencarnação. Continua ele. Na câmara uterina, o reflexo dominante de nossa individualidade impressiona a chapa fetal, ou o conjunto de princípios germinativos que nos forjam os alicerces do novo instrumento físico, selando-nos a destinação
para as tarefas que somos chamados a executar no mundo em certa cota de tempo. Quer dizer, a nossa individualidade vai refletir na célula que nossa mãe e nosso pai permitem ou de certa forma oferecem para que a gente possa reencarnar. Nós vamos refletir ali. Agora, essa é uma hereditariedade psicológica, para usar um termo, é do espírito. Ele traz o que ele é. A hereditariedade física do pai e da mãe, elas são um conjunto. Quando a gente vê os mapas lá, na prévia da reencarnação de Sigismundo, o que o espírito informa, André Luiz, o assistente informa, é que nós trabalhamos para condicionar o espírito que está indo aqui, ajudá-lo nesse processo, porque certas coisas ele não quer. Ele quer um corpo com defeito físico. Então nós vamos ter que bloquear tal área na hora da organização, porque com esse defeito ele se corrige. Ela quer ser feia. Mas por que ela vai querer ser feia? Porque a beleza fez ela perder reencarnações. Então ela quer voltar horrível. E ela pode, ela tem méritos. Então ela volta horrível. Olha, ele vai voltar com um problema assim, mas você não pode voltar antes dos 70, hein? É a advertência dele. Você vai voltar com um problema coronariano que você quer. Você se cuida que você tem que chegar aqui nos 70. Você não pode chegar antes. Tudo bem? Não, vai dar certo, acho. Então, essa conversa ali mostra. Agora, não é o caso do Sigismundo. O Sigismundo estava com eles, ligado ali, mantado, não deixava o pai, futuro pai, dormir. Atrapalhava a vida deles. Ele estava ali junto. Então, insiste ele agora, se vocês puderem grifar aí, quem tem grifa. Ele usa 2 vezes determinismo, como absoluto e como relativo. Como absoluto, ele diz o seguinte: ninguém pode suprimir o livre-arbítrio. Esse é o determinismo absoluto, com o qual articulamos as causas de sofrimento ou reparação de nossos destinos. Bom, eu posso trabalhar isso. É o que ele chama então determinismo absoluto. Mas olha o relativo. Mas marchamos para mais altas formas de emoção e pensamento na conquista da liberdade suprema. Eu não posso dar um passo maior do que a minha capacidade. Então há um determinismo absoluto, porém condicionado pelo determinismo relativo. Eu não avanço sem poder. Não dá passo maior que a perna. O espírito não consegue. Não consegue. Seguinte, pelo transe da morte física, regressamos à vida maior, levando a soma do que fizemos. Isso não interessa, o que interessa é o que vem depois. Em muitas circunstâncias, as imagens trazidas da permanência na carne são fantasmas temíveis, nascidos de nossas culpas, exigindo reajuste e pagamento, a modelarem para os nossos sentidos o inferno torturante em que se nos revolvem as queixas e aflições. Olha, qualquer livro do André Luiz, depois de Mensageiros, mostra isso, permanentemente. Tem sempre alguém lá enroscado em alguma coisa que ficou, perdeu até a própria estrutura fisiológica de tanta raiva que tinha e virou um ovoide, porque foi trabalhado assim por uma mente pior. Então perceba como assim tem todo um sentido. Você fica condicionado a essas coisas. Jesus outra vez.
perdoa. Você está aqui para fazer uma oferta, mas tem um inimigo. Larga a oferta, vai lá e fica de bem com ele. Mas é a oferta, é o ponto mais importante da vida do judeu, do hebreu. Era ir ao templo uma vez por ano fazer oferta. Esquece isso. Perdoa o seu adversário. Caminhe enquanto você tem a luz. Porque você sair daqui, você depende da própria. Enquanto você está na terra, você tem. Olha aqui, nós na luz. Agora, desencarnados. Acabou a luz. O universo é escuro, até fisicamente. Isso a ciência todo dia está mostrando. O universo é escuro. O físico, o espiritual ia ser claro por quê? Então você fica preso nas suas coisas. Quem trabalha em grupo mediúnico de atendimento sabe disso sim o tempo todo. O espírito está ali, o tempo está envolvido com coisas que ficaram e ele não saiu daquilo. Não saiu. Você conversa com ele e se der espaço ele está de volta a semana seguinte e na outra, porque o caminho, diz ele, é você voltar. Meio do próximo parágrafo. Retomamos através do berço o contato direto com os nossos credores e devedores para a liquidação dos débitos que contraímos, cujo balanço efetivo jaz devidamente contabilizado nas leis divinas. E desta maneira, que comumente renascemos na terra, segundo as nossas dívidas ou conforme as nossas necessidades, assimilando para esse fim a essência genética daqueles que se nos afinam com o modo de proceder e de ser. Os problemas da hereditariedade, em razão disso, descendem de forma geral dos reflexos mentais que nos sejam próprios. Ele puxou o pai, puxou a mãe. São espíritos afins. De briga, às vezes. A vida de briga. Você volta naquele meio com o qual você se sintoniza. E como é que eu largo esse meio? Não larga. Você vai precisar refletir a luz divina para ir dar um passo. Senão você reflete aquilo que você está aqui. Então você volta aqui. E como a gente, voltando um pouquinho, contrai dívidas o tempo todo, prejudica, passa rasteira, cria problema, cria inimizade, é um círculo vicioso. Você não sai. Não sai. E aí, de repente, você vai lá no livro que também é um show para pensar nisso, o ação e reação. Porque a ação e reação é um jeito que ele muda completamente de maneira de escrever, né? Ele vem contando uma história, ele interrompe, faz um monte de estudo paralelo e fecha a história. Se fechasse a história, ele não lia mais nada. Né? Aí você vê aquela gente toda envolvida com um problema que estava perdido em séculos. Séculos. E todo mundo ali, imantado e criando problema, um matando o outro para ficar com dinheiro que não era do outro. E envenenando devagarinho aquele que vê. Olha as loucuras que a gente faz. As loucuras. Então, quando você se comporta assim, você vai para onde? Você tem um caminhão de gente ali vinculado. Essa gente não vai te soltar, e nem você eles. Você só consegue sair quando a sua vontade reflete o bem. E o bem de espírito que está à sua frente. Larga-me vínculo. Senão o berço representa isso. Ele diz que ainda termina, né? O ponto último de importância.
Olha, ainda você encontra gente abnegada que se dispõe a receber no útero outros que resgatou de regiões infernais. E André Luiz, de novo, recheia a gente de exemplo, né? A começar pelo relato daquela que tinha sido a sua mãe. Mãe, e agora? O que você vai fazer por mim? Por você, nada. Não tenho nada para fazer por você. Eu vou buscar resgatar o seu pai e as amantes dele, as suas irmãs, que estão todos perdidos no umbral. Não, mas você começa a sua vida. Vai embora. Você já está aqui. O Clarencio ficou de plantão lá esperando você despertar um tempão. Agora, meu amigo, é com você. Ele leva tanta bordoada no despertar dele espiritual, esse que é o lado mais bonito do livro Nosso Lar, né? Que você vai vendo ele lutar, inclusive contra o sentimento de posse da minha mulher, né? A Zilda está lá me esperando. Não está. Meus filhos devem chorar a minha ausência. Ninguém chorava. Por quê? Porque tinha sido um péssimo pai. Ah, mas eu dei tudo o que eles precisavam. Você não dava companhia, você dava atenção, você dava era dinheiro. Então, meu amigo, aí ele volta, ninguém reconhece, ninguém está com saudade, ninguém está com nada. Ele continua do jeitinho dele. Bom, então o que eu tenho que fazer? Ajudar o novo marido da Zilda. Quando ele faz isso, quer dizer, Narcisa que faz, ele, olha, agora você pode continuar aqui aprendendo. E começa o aprendizado. Até aquele momento, não. Não, você continua aqui, mas você está lá. Você tem que se desvincular, você tem que tirar o pé de lá. Tirou. Quando ele tira o pé, óbvio, cada vez mais para mim, que isso não aconteceu com o Carlos Chagas, da desencarnação dele para a primeira comunicação em Nosso Lar, com o livro Nosso Lar. Tá bom? Não aconteceu. Isso não é uma coisa que tenha dado em 10 anos, 15 anos, 20 anos. Esse é um relato de reencarnação anterior que ele teve, desencarnação, que ele põe ali para começar a conversa. Porque ele chega na realidade espiritual agora como Carlos Chagas, levando uma folha de serviços para a humanidade fantástica. Sem recurso, ele equacionou a doença de Chagas. Não tinha a ciência que nós temos hoje. E ele consegue fazer tudo para resolver o problema da humanidade, principalmente na humanidade na parcela dela em que ele estava inserida pelo Brasil. Então ele é um missionário nesse sentido de ajudar os outros. Ele não é aquele cara egoísta que morre de sífilis, não. Mas ele tem um passado que ele então resolve abrir. Olha, não começo, porque a partir daí ele é outro espírito. E quando ele escreve Evolução em Dois Mundos, então, ele está pronto para ajudar mesmo, dando informação nova. Isso passou de 10 anos, 11 anos, não é assim. A gente sabe que para corrigir alguma coisa, esquece. E a família, então? Consanguínea, ele faz questão de dizer isso para nós. Consanguínea é o centro essencial de nossos reflexos, que são agradáveis ou desagradáveis, de acordo com o nosso passado. É o pretérito que nos devolve. Não incluímos aqui os espíritos pioneiros da evolução. O que é isso? Essa expressão é que está naquela entrevista que eu vou passar para vocês. Na entrevista, o André Luiz explica o que são esses espíritos pioneiros. Ele fala, são os espíritos, ele faz menção aos espíritos de Nosso Lar. E lá, inclusive, explica, olha, Nosso Lar está na região do estado da Guanabara da época, não na cidade do Rio de Janeiro. Está no estado da Guanabara. Então envolve mais, está ali, próxima vibracionalmente.
Ele explica. Então, o espírito pioneiro é o espírito que já venceu a ele mesmo. Ele já consegue refletir coisa mais alta. Ele dá uma pistinha aqui, ele cria o clima mental que lhe é peculiar, atendendo à renovação de que se fazem intérpretes. Agora, eu não estou falando deles, eu estou comentando a nossa posição no campo vulgar da luta. Quer dizer, eu não sou um espírito pioneiro, tá? Eu sou mais um. Imaginem, se ele é o mais um, a vantagem é que não tem menos um. Tá bom? Então a gente é também o mais um. Mas não está na categoria de um espírito assim, para tocar um trabalho desse tamanho. Isso é o central da família, hein? Cada criatura está provisoriamente ajustada ao raio de ação que é capaz de desenvolver, ou, mais claramente, cada um de nós apenas, pouco a pouco, ultrapassará o horizonte a que já estenda os reflexos que lhe digam respeito. Então, onde eu estou? Aonde eu consigo, o raio do meu reflexo consegue chegar. Vai longe? Puxa, posso vir aqui. Não dá. Eu tenho que ficar aqui. Percebe? Você tem a limitação própria. Você não vai. Não vai. Você não tem como ir. Falta recurso. Falta condição íntima. Quem tem condição íntima, vai. Quem não tem, fica. E fica no mesmo grupo. Fica próximo. Porque aí os interesses são iguais. O sujeito pensa igual, age igual àquele grupo que ele está inserido. Precisa destoar muito. Não gosto da expressão, mas ela ajuda a raciocinar. Você só será alguma coisa diferente se for a ovelha negra do rebanho. Eu não gosto da expressão, porque ela é preconceituosa, mas você diferirá das outras ovelhas. Sim. Se você for diferente para melhor, maravilha. Posso dar o outro. Lembra do livro O Espírito e o Tempo? Quando a gente estudou esse livro lá atrás, em que o Herculano falava dos horizontes, a partir de um estudo daquele pensador inglês, o Murphy. Ele mostrava para a gente os horizontes. Você vai vendo os horizontes, né? Então é isso, é o seu horizonte. Ele vai trabalhar essa questão agora. O primitivo não sai da taba. O civilizado fica dentro daqueles grupos de experiência que ele vai tendo, até que a soma recomende fazer mais coisas. Senão fica ali. É assim que na esfera do grupo consanguíneo, o espírito reencarnado segue ao encontro dos laços que entreteceu para si próprio na linha mental em que se lhe caracterizam as tendências. E explica para nós o conceito de hereditariedade psicológica. Espíritos que se afinam nas mesmas atividades e inclinações. Essa é a hereditariedade dita psicológica. Agora ele dá um monte de exemplo, né? O artista vai se afinar com outros artistas. Os músicos vão recolher gente que gosta de música, tá? O escultor, o poeta, o político, o médico, o comerciante, o agricultor, ele vai recolher gente que tem sintonia com aquilo. Essa vai ser a família do cara para as reencarnações, né? Porque não tem jeito. Da mesma forma, ele diz, a sintonia mental leva você
a ficar ao lado de delinquente, ao lado de delinquente, enfermo moral ao lado de enfermo moral, etc, etc, etc. Então, é uma coisa assim, hiper, super tranquila de compreender. Não é vazio. A pessoa está sendo injustiçada. Não. Qual é a injustiça? Mas por que Deus a colocou lá? Deus não coloca ninguém em lugar nenhum. Deus te cria simples, ignorante e te destina à angelitude. O resto é por sua conta. Ele não faz mais nada. Ah não, Deus não me protege? Te criou simples e ignorante. Te deu condição de reencarnar, de apreciar, de voltar, de não perder aquilo que você é. Pronto. Ele tem o universo inteiro para cuidar, não é de você. Para todos ele criou uma regra. Ele cria do mais simples o ato e espera o reconhecimento quando você chegar na angelitude. Para quê? Para te convidar a trabalhar com ele em favor dos que ainda estão vindo como ato, etc, etc, etc. Olha como é lógico. Esse lado lógico do Espiritismo é que eu acho que é o que a gente precisa sempre explorar. Tem gente que gosta de explorar o lado piegas. Eu gosto de explorar o lado lógico. Lógico. Para a pessoa sair dali perturbada. Porque aí o Espiritismo não produziu efeito, perturbando a pessoa. Ele não é mais um beijamão, um fila disso, fila daquilo, ô louco. Não acredita que a gente vem. Não, até quando ele põe a fila, ele pensa na fila do quê? Da magnetização, da ajuda, da doação em favor de outro. Até quando ele faz isso, ele entende que o mesmerismo, o magnetismo é o irmão do Espiritismo, sim, porque acredita que sem pôr a mão eu consigo ajudar alguém com as minhas vibrações. Ponto. Mas eu não estou dizendo que tem que fazer fila disso. Não, esquece. Não é esse o propósito. Você fala para o Espírito. E fala para o Espírito que despertou. Meu, onde você está? Aí você vai olhar, você sabe onde você está. Um mundo de expiação e provas. Nossa, será que eu mereço estar aqui? Olha, cuidado que às vezes vão puxar a capivara, você tinha que estar num primitivo. Então você já está numa chance boa. Já ganhamos, é um upgrade fenomenal. E outra, nós estamos num mundo, num país como esse aqui, que tudo está certo, né? Erradamente. Então, vai lá, a gente tem liberdade para falar, para fazer. Vamos embora, vamos fazendo. Mas presta atenção, ter um acesso. Imagina renascer sem falar a língua portuguesa e tentar ter acesso à literatura espírita. Nós não vamos conseguir. Foi por isso que a migração daqueles 200 mil espíritos lá que o Chico fala, vieram para que o trabalho dele fosse desenvolvido em Minas, migraram naquela época perto de 200 mil franceses para ajudar no trabalho de disseminação. Por quê? Primeiro eles tinham que ler francês. O livro dos Espíritos não era traduzido, nenhuma obra era. Tinha que ler francês. O brasileiro não lê português. Mas francês. Então, esse grupo organiza, trabalha, é o prefácio da obra Brasil, Coração do Mundo. Vem um grupo e vem o jardineiro, que vai cuidar da semente. Esse tem nome e sobrenome. Ele que segura a semente na mão sozinho. E tem que brigar com os outros caras que estão ali querendo. Fecha isso, como é que é isso? Esse cara está louco. Ele firme. Não arredou o pé, não se encantou por nada. Olha, faz um filme de você. Imagina, muito menos ia entrar no meio do filme para receber aplauso. Jamais. Chico, eu sou cisco, até no nome. Percebe? Esse é o missionário. Segurou as pontas.
E aí vem com um time desse aqui, de gente esclarecida. Então ele refletia gente esclarecida. Nós temos acesso a tudo isso. E fica esperando o romance do próximo mês do clube. Para contar o que? Reencarnação, que coisa linda. Não entendeu o que é reencarnação? Por que ela se dá? Né? Vamos em frente? Penúltimo parágrafo do Família. Temos assim, no grupo doméstico, os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer por intermédio do amor louvavelmente vivido, mas também as algemas de constrangimento e aversão, nas quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer à custa de trabalho e sacrifício, paciência e humildade, recursos novos com que faremos nova produção de reflexos espirituais, suscetíveis de anular os efeitos de nossa conduta anterior, conturbada e infeliz. Olha, não deixa de anotar que essa questão aqui depende da nossa capacidade de fazer isso. Porque se a gente não conseguir, pelas boas ações, anular, a algema funciona. A algema funciona. Então você continua ligado. Como é que você vai se libertar? Você só consegue se libertar se refletir coisa melhor. Refletiu melhor? Refletir. Vamos embora. Veja que ele retoma tudo que ele... Por isso que eu quis voltar um pouquinho, para entender do reflexo, do trabalho, e dizer, então, posso pedir para Deus? Não, não pode. Você pode só pedir a Deus que te dê companhia dos bons espíritos para fazer o melhor que você puder. E se tiver algum bom espírito disposto a te ajudar, e sempre tem, você vai fazer. Mas e para me livrar dessa família desgraçada e tirar desse casamento? Esquece, porque isso não tem como. Né? Eu lembro um dia que o Richard usou esse trechinho para falar para um casal que vivia as turras, e eu conheci o casal e ele disse assim para mim, foi o meu conselho para eles: cuidado para vocês não voltarem algemados. Né? E os dois foram trabalhar no SEAC, trabalharam um horror muito, e aí então, ele depois gozou os dois, olha, agora vocês vão voltar juntos mesmo, porque já evoluíram, né? E agora vocês podem se entender. Eu falei, Nazil, quase me expulsaram na hora que eu disse isso, porque é verdade, você vai entendendo, você cria os vínculos, e aí ele fica. Como é que eu liberto desses vínculos? Não mantendo mais. De que jeito? Ele deu a receita, né? Trabalho, sacrifício, paciência e humildade. Nossa, eu queria uma coisa mais fácil. Não tem. Não tem. Olha, com tudo isso, o capítulo dos filhos fica assim, hiper, super tranquilo da gente entender. Nasce a criança, trazendo consigo um patrimônio moral que lhe marca a individualidade, antes do renascimento do plano físico. Agora ela vai receber os reflexos de muita gente, dos pais, dos professores, que vão ajudá-lo durante a existência. Aí ele começa então a trabalhar isso que ele falou. Indiscutivelmente, a instrução espera-lhe o espírito em nova fase, enriquecendo-lhe o caminho nesse ou naquele mistério. Contudo,
importa reconhecer que a palavra escrita, em confronto com a palavra falada ou com o exemplo direto, revela poderes de repercussão menos vivos, mormente quando torturada entre os preconceitos de forma gramatical. Ele dá um esculacho em quem se preocupa com a língua mais do que perfeita. As pessoas de português, quando lê isso aqui, ficam apavoradas, né? Olha, não se preocupa tanto com a maneira de expressar. Até porque o mais importante vem agora. É que a voz e a ação prática jazem impregnadas do magnetismo indutivo que se desprende da reflexão imediata, operando significativas transformações para o bem ou para o mal, segundo a natureza que lhes personaliza as manifestações. Então, o seu filho deve ser educado no quê? No bem. Ah, mas meu filho vai estudar em Harvard, vai fazer a universidade. Sim, e qual vai ser a postura dele? O que ele vai fazer? Ele chega em casa e agradece a empregada que arrumou a cama para que ele pudesse estudar para ir para Harvard? Imagina, ele não dirige a palavra com um ser inferior. Ela é inferior. Não vai... imagina, eu peguei meu tempo falando com a empregada, querendo saber se ela chega lá do ônibus, como é que ela vem. Olha, gente, uma das coisas mais complicadas, acho que já falei isso aqui até, eu lembrei do Celso, já falei. Uma das coisas mais complicadas que a gente tem é ver um advogado ser processado porque não fez o registro da carteira profissional da empregada. E eu não vi um apenas. A gente aprende, ensina. Eu digo isso na faculdade, quando dou direitos humanos, presta atenção. Você tem férias? Tenho. Você gosta de ter férias? Nossa, professor. Fundo de garantia. Quando eu tenho emprego, eu adoro saber que eu tenho uma reserva. Por que a pessoa que trabalha para você não pode ter nada disso? E nós não temos. Você tem ação trabalhista até hoje, nós estamos em 2023. Para a pessoa ter a carteira de trabalho anotada. É uma coisa assim tão elementar. Elementar. O que adianta você ser doutor, você ter o seu consultório, a sua cadeira, não sei aonde, se você despreza a pessoa do lado? Cuidado, porque a instrução formal pode produzir monstro que vai reproduzir aquilo que viu. Porque não pensa que o filho que não cumprimenta a empregada não reproduz a mãe e o pai. A mãe e o pai são assim. Tem pessoas de classe, eles e a nossa. Imagina, classe. Eles são lá da plebe. Não sei o que essa gente faz. Só se reproduz. Loucura. É loucura. As crianças confiadas na terra ao nosso zelo são portadoras de uma aparelhagem neurocerebral completamente nova em sua estrutura orgânica. Não preciso mais dizer nada, né? Porque é só o orgânico. Só o orgânico. E por que o orgânico é assim? Sabe que eu estive refletindo muito? Tem dado muita questão de gente, criança portadora de moléstia assim, assado, direto. Nossa, nunca vi tanta gente questionando. Levei ao psiquiatra, criança de 2 anos, o psiquiatra disse que ela tem isso, tem aquilo, precisa de tal tratamento. O cérebro vem zerado assim porque o espírito tem ajustes para fazer. Então pode ser que ele venha mesmo com transtorno do espectro disso, que ele tenha aquela limitação, mas isso não é o cérebro.
que é a fonte. É só o meio que não permite ao espírito se expressar. Né? E aí o que você vai fazer? Eu já cansei de perguntar isso. O que você pretende fazer para a criança? Internar? Ah, não, acho que não. Eu quero tratar. Você conhece melhor tratamento que amor? Você vai querer que ela, não tendo condições de expressar, expresse aquilo que os outros estão expressando? E aí sempre me pergunto, os seus filhos não estão querendo ou estão sendo forçados a fazer aquilo que você se frustrou em fazer? Porque põe o filho no xadrez, no inglês, no taekwondo, põe o filho na natação, põe o filho no... Para. Isso é frustração de pai e de mãe. E quer que a criança faça tudo e dê conta da escola. A criança foi feita para brincar, foi feita para viver. Não, ele tem compromisso, 7h15, hora, 12h30, de volta para casa. 1h no inglês, 2h30 te pega para natação, 4 horas tem judô, 5 horas de informática. Jesus, para que isso? Não, ele vai fazer tudo aquilo que você não conseguiu fazer. Aí pega 2 frustrados, a criança está ferrada. Né? Está ferrada. E como ela vai tentar incomodar com o celular na mão dela, isso não incomoda aí, vai vendo. E aí só come com o celular. Fim do rolo. Isso já me trouxe problema pessoal. Né? Eu desconvidei para ir almoçar comigo. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Você não quer que a gente visite? Até aceito que me visite, mas sem almoço, sem janta. E proibir a Dani de fazer qualquer coisa. Eu fui educado e eduquei que hora de almoço é de almoço, de jantar é jantar, de café é café. A TV sempre foi desligada. Pouco importa que a gente estivesse ali assistindo. Nasceu almoço. Bom, olha o tamanho que eu sou. Quer dizer, se tivesse deixado de assistir, talvez fosse magro. Né? Pelo contrário, porque você queria comer na frente da TV, isso era impossível. Impossível. E estava resolvida a questão. Agora não, ele só come. Eu no shopping outro dia, eu falei, olha, eu prefiro não vir jantar, almoçar aqui. Porque era um festival de mesa, com as crianças todas assim. Hipnotizar. Isso. Hipnotizar. Pelo mundo bita. Abacaxi Flamingo. É uma musiquinha que entrou na minha cabeça e não saía de jeito algum. Demorei um tempo para tirar aquilo da minha cabeça. Abacaxi Flamingo. Abacaxi Flamingo é a coisa mais absurda do mundo. Quer dizer, o que é isso? Ah, não. Esquece. Esquece, não, ele fica ali, vidrado. Come. Não sabe. Não saboreia nada. Não sabe o que tem no prato. Quando não é ele que escolhe o cardápio. Bom, aí já sofisticou, né? Porque eu me lembro de ver uma mãe, não era assim com o Rubens e o Renato, mas eu me lembro de ver uma mãe numa churrascaria aqui em Bauru. Vamos lá, filhinho, para você escolher o que você quer. E aí ele foi escolher. Gente, fazia o prato, punha na mesa e comia. E torcia para eles não pedirem o segundo. Eles pediam o segundo, né? Mas não tinha, não, vem cá, você escolhe. Isso aqui não gosta. Eu nunca gostei de jiló, né? E torcia para a avó não ver que eu jogava fora. Porque vinha no prato. Pai, você tem que comer jiló, faz bem. Não faz bem para nada. Mais velha, ela admitiu, assim, realmente você estava certo, aquilo não serviu para nada. Parágrafo que começa com não podemos. Não podemos, pois, esquecer na terra que nossos filhos, embora carregando consigo a sedimentação
das experiências passadas em estágios anteriores na leva fisiológica, são companheiros que nos retornam transitoriamente o convívio, quase sempre para se reajustarem conosco aos impositivos da lei divina, necessitados quanto nós mesmos de provas e ensinamentos no que tange ao trabalho da regeneração desejada. Pula um parágrafo. Tratá-los à conta de enfeites do coração será induzi-los a funestos enganos, porquanto em se tornando ineficientes para a luta redentora, quando se lhes desenvolve o veículo orgânico, facilmente se ajustam ao reflexo dominante das inteligências aclimatadas na sombra ou na rebeldia, gravitando para a influência do pretérito que mais deveríamos evitar e temer. É assim que toda criança entregue à nossa guarda é um vaso vivo a arrecadar-nos as imagens da experiência diária, competindo-nos, pois, o dever de traçar-lhes noções de justiça e trabalho, fraternidade e ordem, habituando-a desde cedo à disciplina e ao exercício do bem, com a força de nossas demonstrações, sem estirar o clima de otimismo e esperança. Acolhendo-a com amor, cabe-nos recordar que o coração da infância é urna preciosa a incorporar-nos os reflexos, troféu que nos retratará no grande futuro, no qual passaremos todos igualmente a viver na função de herdeiros das nossas próprias obras. É dizer, a educação é muito mais do que dar coisas materiais. Agora, dar, naquele célebre ditado da minha avó, era você fazer e não mandar. Porque faça o que eu mando e não faça o que eu faço, não educa. Faça aquilo que você me vê fazer. Mas aí eu tenho que corrigir minha vida? Nós estamos aqui para quê? Então, olha, meu filho não pode beber. Não posso dizer para ele, pega lá na geladeira para o pai a cerveja. Meu filho nunca vai fumar. Traz o cigarro da mãe. Como é que pode? Isso é uma incoerência total. Total. Né? Então, você faz ou você não tenha filhos. Não programe uma reencarnação para ter filhos, se você não for para eles o exemplo. Senão é melhor não tê-los. Ah, mas vou impedir. Ninguém impede nada, gente. Cai nessa real, ó. Não crie mais problema para você que já está cheio. Todos nós que estamos aqui temos uma carga de débitos que é monstruosa. Não vou agravar mais. Eu não tenho filhos, não trabalho com essa perspectiva. Beleza, vou reencarnar, não vou ter filhos e vou tocar o barco, cuidando de mim, cuidando dos outros. Meu tempo livre vou doar para criança alheia. E está tudo certo. Ninguém sai daqui, porque eu tinha que ter tido. Esquece. Tudo que a gente ouviu hoje faz com que esse conceito deixe de ser pré-conceito. Não tem necessidade, nós somos imantados. Então eu preciso produzir bons efeitos, porque quando eu não produzo bons, o que acontece? Eu imanto mais ainda.
Então aí eu prejudico quando os espíritos são perguntados por Kardec. Um pai que não tenha sido exemplo para os filhos vai responder amargamente. Mas e se ele tiver feito tudo e o filho, o problema é do filho? Você fez a sua parte. Agora, precisa fazer a própria parte. Em cima da hora.